Ema, as emas tinha bastante primeiro. Tinha de bando, tinha de 8, 10 emas. Agora sumiram tudo, uns tempos pra cá nunca mais vi. Tem lobo-guará em Itirapina? Sim, tem lobo-guará em Itirapina. Tá, mas quantos lobos são? Como eles estão? Essa população é viável a longo prazo? A Estação Ecológica e Experimental de Itirapina localiza-se no centro-leste do estado de São Paulo, nos municípios de Itirapina e Brotas. A região tem sido palco de intensa atividade agropecuária, com uma paisagem claramente alterada para fins de produção. Quando a gente visita o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e olha essa categoria de unidade de conservação, que é a Estação Ecológica, né, que é uma unidade de conservação de proteção integral, uma das mais restritivas, você vê que a Estação Ecológica ela permite basicamente pesquisa e educação ambiental e tem essa visão total de ser a conservação, de conservar esse ambiente, né? Então isso é a Estação Ecológica. As estações ecológica e experimental de Itirapina somadas são mais de 5.500 hectares, sendo 2.800 de estação ecológica e aproximadamente 2.600 de estação experimental. É muito importante que no plano de manejo dessas unidades foi considerado um corpo só, elas são contíguas. A Estação Ecológica de Itirapina foi criada em 1984, numa leva de criação de unidades de conservação, e se olhou essas áreas de uma antiga fazenda de café com esse potencial de manter um registro, um grande fragmento de uma gleba de cerrado no estado de São Paulo. E de uma formação de cerrado que não é tão comum no estado de São Paulo, que são o campo limpo, campo sujo, esse cerrado de ambiente mais aberto. Acha muito importante ser uma estação ecológica, essa área de Itirapina, porque a gente acaba sendo um grande fornecedor de biodiversidade, um grande repositor da biodiversidade, né? Por ser uma ilha de conservação, né? É uma unidade de conservação de proteção integral, em que temos alguns dos últimos remanescentes de cerrado campestre do estado de São Paulo. Ela tem uma relevância ecológica e conservacionista inigualável dentro desse estado. Por quê? Os campos e savanas abertas são ecossistemas minoritários no estado de São Paulo. No momento a gente está num curso d'água que se chama Córrego do Lobo, um dos cursos que abastece a represa do Broa, e que é um outro bem que essa unidade protege, que são os recursos hídricos. Acabamos de entrar na unidade de conservação chamada Estação Ecológica de Itirapina. Na Estação Ecológica de Itirapina, onde predomina o cerrado campestre e savânico, nós também encontramos esse tipo de fitofisionomia que está aqui atrás da gente, que são as matas de galeria, associadas a florestas paludícolas ou florestas alagáveis, que em uma certa época do ano o solo fica completamente encharcado. Para mostrar isso, mostra a diversidade de tipos ecossistêmicos do cerrado. Nós também temos aqui os campos úmidos abertos, os campos limpos, campos sujos, campo cerrado, o cerrado típico ou estricto sensu e até o cerradão. Ainda restaram dentro dessa unidade duas áreas pequenas com plantios que ocorreram no passado de eucalipto e pinos, mas são áreas restritas e
elas não interferem nos ecossistemas naturais, como os campos e as savanas. Aqui nós estamos na mata de galeria do córrego do Itaqueri, que é um dos principais cursos d'água que atravessa a estação ecológica de Itirapina e também que abastece uma represa enorme, que é a represa do Broa ou represa do Lobo. Esse ambiente aqui, ele propicia à fauna não apenas o acesso à água, mas também a um microclima completamente diferenciado dos campos e das savanas abertas. Aqui a gente tem uma água de altíssima qualidade e que ela provê o abastecimento da represa, que tem inclusive finalidades turísticas e ecoturísticas aqui na região. Nos cerrados da Estação Ecológica de Itirapina, nós temos uma grande diversidade de bromélias. As bromélias, elas são epífitas com características ecológicas que favorecem outros seres. Por exemplo, nesse caso aqui é uma bromélia que acumula água, então nós temos várias aranhas aqui, nós temos vários insetos que usam essa bromélia para alimentação. Esse aqui é um exemplo de um samambaiaçu de grande porte. Alguns indivíduos ultrapassam 4,5 metros de altura. E aqui na unidade de conservação nós temos uma grande diversidade, principalmente do gênero Cyathea, e também temos a espécie Dicksonia celowiana, que dentre os samambaiaçus são aqueles que estão ameaçados, porque essa é uma planta usada para fazer xaxim. Hoje em dia é proibido, mas no passado essas espécies sofreram muita pressão. Então nós temos indivíduos de samambaiaçus que vão muito bem nesse ambiente florestal e aqueles que vivem em ambientes totalmente abertos, nos campos úmidos. A mesma espécie. O importante é que o solo ele esteja sempre úmido, encharcado em boa parte do ano. Isso é o que os samambaiaçus, da grande maioria das espécies que existem aqui na Estação Ecológica de Itirapina, precisam para sobreviver. Estamos aqui em um dos últimos ecossistemas campestres do Cerrado Paulista. E essas áreas, infelizmente, estão sob forte pressão antrópica e também estão sujeitas ao adensamento. Aqui nós temos um exemplo de um trecho que ainda resguarda majoritariamente espécies de ambientes campestres, como essas plantas da família Ciperácea e plantas que são rasteiras, perfazendo esse estrato herbáceo, o que é o estrato único e predominante nas áreas campestres. Com o adensamento, esse tipo de vegetação, esse microhábitat está sendo perdido e os campos limpos estão virando campos sujos. Estamos perdendo os campos limpos e os campos sujos, que estão deixando de ser ambientes campestres para serem ambientes savânicos. São áreas que, além de serem minoritárias, ameaçadas, elas também resguardam uma grande biodiversidade. Biodiversidade esta composta por espécies ameaçadas de extinção e por espécies endêmicas, ou seja, que só existem nesses tipos de ambientes. Então, com a transformação de áreas campestres em savânicas e de áreas savânicas em áreas mais florestais, a gente está perdendo algumas espécies. Por exemplo, o galito ou aviãozinho, que é uma ave migratória. Todos os anos, essa ave ela vem do norte do Cerrado e estabelece áreas para reprodução aqui no centro do estado de São Paulo, nesse que é um dos últimos remanescentes de ambientes campestres. Outras espécies que são fortemente associadas ou dependentes de ambientes campestres ou savânicos abertos são o papa-moscas do campo, a bandoleta, o batuqueiro e mamíferos como, por exemplo, o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, alguns tatus. O lobo-guará é o maior canídeo sul-americano e está ameaçado de extinção. É uma espécie oportunista e que se aproveita também
dessa sazonalidade das plantas, das frutificações, para então buscar o seu alimento. É um verdadeiro dispersor de sementes, um plantador de florestas. E dentre esses frutos, o mais, digamos assim, representativo dentro da dieta do lobo-guará é a fruta do lobo, que é produzida pela lobeira. Essa planta aqui, a Solanum licocarpo, que produz um fruto muito semelhante a um tomate. É uma planta que normalmente tem hábito arbustivo, mas ela pode também ser uma planta que alcance, digamos assim, um porte maior. Dentre esses frutos, não só a lobeira, como uma grande variedade de plantas do cerrado, incluindo o coquinho. O lobo-guará também se alimenta de pequenos roedores, de pequenos mamíferos e répteis. Falando um pouco então da avifauna da Estação Ecológica Experimental de Tirapina, principalmente da estação ecológica, né? A gente tem uma grande área de cerrado e a gente sabe que tem muitas espécies. Essa riqueza de avifauna da região, né? É sempre importante lembrar que Tirapina está nesse contexto da Serra de Itaqueri, que é uma grande área que vai de Analândia, passa por Itirapina e vai até São Pedro. Tem muito ambiente natural devido às cuestas e a agricultura teve suas restrições conforme por conta da declividade. Muitas áreas úmidas, lagos, rios e áreas úmidas de campo úmido mesmo. Isso possibilitou e possibilita uma riqueza de avifauna gigantesca e dessa avifauna ligada ao ambiente aquático também. Tem lobo-guará em Itirapina? Sim, tem lobo-guará em Itirapina. Tá, mas quantos lobos são? Como eles estão? Essa população é viável a longo prazo? Então esse projeto de monitoramento está nos ajudando a responder esse tipo de pergunta, e isso é essencial para a gestão de unidades de conservação. A gente tem aí uma estimativa no último número de cerca de 9 lobos-guarás que frequentam essa área de Tirapina e de 7 onças pardas. Isso é muito variável, né? Tipo, o lobo teve filhote esse ano, então agora possivelmente são 9. Aqui na Estação Ecológica de Tirapina, eu sou responsável pelo programa de monitoramento de mamífero de médio e grande porte. Como acompanhamos esses animais, vimos a presença de filhotes, como o lobo-guará e onça parda. Falando então dessa biodiversidade, dessa incrível fauna que a gente tem nas unidades de Tirapina, acho que a gente tem muitos desafios ainda, né? Entender exatamente essa população do tamanduá-bandeira, né? Se eles estão bem, quantos são, né? Abundância, são perguntas que a gente ainda está tentando responder. Recentemente a gente dobrou a nossa grade de armadilhas fotográficas, a gente trabalhava com 10 nesses 5.500 hectares, agora são 20 armadilhas fotográficas, então a gente sabe que isso nos dá uma maior presença e muito mais dados, então a gente quer entender melhor essas populações e também dos demais felinos, né? A jaguatirica, o gato morisco, né? Tentar entender também a abundância dessa população e a distribuição, né? Quais são os principais hotspots que eles usam nas unidades. Nosso logotipo, né, da Estação Ecológica é a ema, porém a ema ela é extinta localmente há alguns anos que não se vê ema nessas unidades. A gente, primeiro, tenta sempre entender o que levou à extinção dessa espécie localmente, né? Minimizar um pouco esses impactos para um dia conseguir reintroduzir essa espécie. O cerrado é totalmente adaptado ao fogo, mas a gente tem que saber a intensidade e a recorrência desse fogo, né? Não dá para pegar fogo em tudo todo ano. A gente sabe que não é isso que o cerrado quer e que isso não é bom para o cerrado. Então a gente tem um grande trabalho em Itirapina e não só nas unidades de conservação, mas na região de Itirapina,
de prevenção e combate a incêndios florestais. Então, a gente conta com brigadas, a gente conta com um grande trabalho de prevenção para evitar que o fogo chegue nas unidades. A gente sabe que praticamente 99% das ocorrências de incêndio florestal são de ação humana, muitas vezes acidental, algumas vezes criminosa, mas a gente precisa ter controle disso e não pode deixar que todo ano a unidade pegue fogo. E o manejo integrado do fogo é usado mundialmente, né? O grande desafio é fazer o manejo integrado do fogo nessas unidades de Tirapina, né? Usar o fogo como um aliado, né? Tanto para criar grandes escudos para grandes ocorrências de incêndio, manejar a biomassa, né? A gente tem um problema de invasão biológica de braquiária nessas unidades e a gente sabe que o fogo pode nos ajudar a manejar essa biomassa. A gente acaba também vendo o javaporco nesse monitoramento, a lebre europeia, que a gente está monitorando por hora para ver se em algum momento a gente vai precisar intervir também nessas populações para dar um equilíbrio. Na região de Tirapina havia produção madeireira, principalmente com eucalipto e pinos, além de extração de resina. Pinos, eucalipto não são nativos do Brasil, vêm de outros continentes. A estação experimental continua com talhões de pinos e de eucalipto, produzindo resina, quando possível fazendo o manejo da madeira, né? E parte desses talhões, assim que são cortados, são deixados para a regeneração natural, ou seja, a área de cerrado ela está se ampliando, né? Porque mesmo com a presença dessas espécies produtivas de madeira, o cerrado ele é muito resiliente, ele consegue brotar para aquelas plantas que ainda mantinham sistemas radiculares embaixo da terra na época do plantio dessas espécies madeireiras e germinar por conta da dispersão de sementes, principalmente pela fauna. Então, diversos desses talhões têm um cerrado nativo crescendo embaixo. Então, quando a madeira é retirada, todo esse cerrado regenerante, ele vai ser quem vai tomar conta dessa área. Portanto, as unidades de conservação de Tirapina estão, ao longo do tempo, ampliando ainda mais a quantidade de áreas naturais, ou seja, áreas com fitofisionomias de cerrado. Alguns programas são de extremo destaque, que um deles é a recuperação de áreas para aumentar o cerrado e fazer essa conexão de glebas de cerrado da estação experimental com a estação ecológica. Isso eu acho extremamente importante, né? Quando a gente fala aumentar cerrado no estado de São Paulo, né? É um grande desafio, uma grande necessidade. Dentre as diversas ações que a gente faz nas unidades de Tirapina e dos sonhos que a gente tem e projetos que a gente tem, é de ter uma estrada-parque nessa rodovia Ayrton Senna, que liga atualmente Tirapina ao Broa e continua uma ligação até São Carlos. Então ela corta exatamente a zona de recuperação da estação experimental de Tirapina, que é uma grande conexão da biodiversidade, e a gente sabe o tamanho do fluxo gênico que a gente tem nessas unidades, né, e que cortam essa estrada, né, através do monitoramento fotográfico a gente sabe que os bichos atravessam a estrada. Então a gente sabe que é muito importante que esse impacto seja minimizado ao máximo. Tem essa ideia e esse projeto de criar uma estrada-parque nessa estrada para reduzir a velocidade, para sensibilizar as pessoas a terem cuidado com essa fauna em especial, e entender as espécies que são mais ameaçadas pelo atropelamento, né? Todas sofrem essa ameaça, mas a gente sabe que a ema, um dos possíveis principais vilões da extinção da ema tenha sido as rodovias, né? Além de caça, animal doméstico e outros impactos como fogo, a rodovia ela é um importante sumidouro da biodiversidade paulista como um todo, né? A gente sabe que é um grande impacto. Então o grande desafio é a gente ter essa estrada-parque para minimizar esse problema, né, no miolo dessas duas unidades, né? Essa estrada ela corta o coração das duas unidades, então quanto mais amena ela for, a biodiversidade vai estar mais segura.
Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ele prevê o estabelecimento de conselho consultivo nas unidades. É muito importante, a gente tem em Itirapina um conselho muito ativo, né? Tanto da parte das universidades quanto da sociedade civil organizada por meio do IES, que são muito presentes, e é muito bom quando você faz gestão apoiada a um conselho consultivo. Nós temos o nosso representante no conselho consultivo da estação. Nós temos também representante tanto numa comissão de manejo, né? E também temos um representante no conselho, que já é fora da estação, que é dentro da cidade, que é o Conselho de Defesa ao Meio Ambiente, que é o CONDEMA. Ninguém é dono da verdade, todo mundo pode estar errando em algum ponto, e quando você tem uma boa relação com o conselho, um conselho muito presente, ele te ajuda a corrigir uma potencial falha ou a potencializar uma coisa que você já está fazendo de bem. E comunicação é tudo, né? A gente precisa principalmente que as ações que a gente faz aqui dentro da unidade transpareçam para a sociedade externa, né? A gente não é uma ilha isolada. A relação com o município sempre é trazer conhecimentos da universidade, né? Para intercambiar com os conhecimentos, com as necessidades que o município nos expressa. Aqui é tudo na nossa vida, né? Porque a gente desde criança eu conheço isso aqui, desde 10 anos de idade que eu conheço. Isso aqui pra mim é minha vida, né? Estou até hoje aqui, graças a Deus, trabalhando aqui. Meu pai também trabalhou muito tempo aqui também. Eu me sinto bastante realizada como bióloga de trabalhar num lugar tão especial. O Cerrado é um bioma muito único, né? Muito diverso. Eu acho que o grande desafio, o grande sonho e as unidades de conservação são uma ferramenta para isso, é restabelecer essa conexão das pessoas e da própria civilização com a natureza, né? Hoje em dia está tudo muito longe, muito desencontrado. Apesar da unidade de conservação estar, às vezes, no quintal da pessoa, a pessoa está dentro de uma bolha tão pequena ali, de vídeos de 15 segundos no Instagram, né? E não consegue mais vislumbrar essa coisa da natureza, né? É paz, né? Porque só sons de pássaros, do vento, do cerrado, né? Dos córregos, né? Paz é um bom resumo. É muito emocionante também participar do monitoramento, né? E perceber que é casa para animais bastante ameaçados e espécies vegetais também de grande importância. Eu amo trabalhar nesse lugar aqui, viu? Verdade mesmo. Paz, a natureza, tem gente que taca fogo, faz tanto maldade na natureza. Tem que ter consciência, né? Porque senão daqui a uns tempos vai acabar tudo. De onde vem minha água, de onde vem minha comida, né? Quais os serviços ambientais que essa unidade está me oferecendo? Acho que a gente precisa restabelecer isso com a sociedade, com as pessoas, e é um imenso desafio, né? A gente está numa era totalmente descartável, onde tudo é descartável, né? Então é um desafio.